Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos trechos bem interessantes do livro Vencendo Sem Medo com Deus, do pastor Renner. Olá. Sim, um material que propõe um caminho bem específico, né? Exato. A ideia é a gente destrinchar um pouco as mensagens principais sobre como o livro vê essa superação do medo, da ansiedade, sempre com a fé em Deus no centro de tudo. Hum, O livro passeia por vários medos, sabe? Desde o clássico medo de falar em público até, sei lá, insegurança de perder o emprego. coisas bem reais. Sim, e a abordagem sempre busca apoio em versículos da Bíblia, dá umas dicas práticas e conta umas histórias de superação também. Aham. A base mesmo é que aquele medo que paralisa, sabe? Não viria de Deus. Seria, segundo o livro, coisa do inimigo. E que a paz, a força de verdade, isso sim viria da fé. Uma distinção bem clara, então. Bem clara. E para começar, como é que o livro define o medo? O que ele diz que o medo é? Então, ele começa reconhecendo o medo como uma emoção normal, né? Uma reação natural. Certo, tipo um alerta para um perigo real ou até imaginário. Isso. O problema para o autor começa quando esse medo fica assim, descontrolado, irracional, persistente, sabe? E começa a atrapalhar a vida da pessoa. Exatamente. Aí ele menciona os efeitos, né? Sintomas físicos tipo taquicardia ou psicológicos como ansiedade, até fobias mesmo. Quando afeta a rotina, a qualidade de vida. E o ponto que eu acho bem interessante aqui é como ele separa esse medo natural daquele que ele viu como um obstáculo espiritual. Essa distinção é importante na argumentação dele, né? Fundamental. Ele usa aquela passagem de 2 Timóteo 1,7 para dizer que Deus não teria nos dado um espírito de medo, mas sim um de fortaleza, amor e sabedoria. Interessante essa contraposição. Pois é. Ele sugere que esse medo excessivo é algo meio que externo, que não faz parte do design original de Deus pra gente. Entendi. E sobre os impactos, o que mais o livro fala sobre como o medo afeta a gente? Bom, ele detalha bastante isso. Diz que mina a saúde, pode prejudicar relacionamentos, influenciar nossas decisões. E até fazer a gente perder oportunidades, né? Imagino. Sim. E tem um ponto que você mencionou que é crucial: a ideia de que o medo pode distorcer nossa visão da realidade. Isso. Quase como se a gente colocasse uns óculos de medo que mudam tudo de cor, né? É bem por aí a analogia. Ele enfatiza muito como o medo pode paralisar e até impedir a pessoa de confiar na palavra de Deus, afastando-a dos planos que ele teria para ela. Tá, então o cenário é esse: o medo definido, seus impactos. E qual a solução central que o livro apresenta? A solução é multifacetada, mas o eixo é sempre a fé. A ênfase é muito forte na confiança em Deus. Tipo aquela passagem de Josué, né? Não se apavore nem desanime. Essa mesmo. Josué 1,9. A ideia de que Deus está presente sempre. E junto com isso, ele recomenda práticas espirituais. Oração, imagino. Sim, oração constante, ele fala em buscar a ele em oração, meditar na Bíblia e também uma mudança de atitude. Mudar o pensamento. Isso, enfrentar os medos aos poucos, cultivar pensamentos positivos baseados nas promessas que ele acredita serem divinas. E para não ficar só na teoria, ele traz exemplos, certo? Traz vários. Tem as figuras bíblicas clássicas, né? José, Davi, Daniel. Daniel na cova dos leões, sempre um exemplo forte de confiança sob pressão. Exato. Mas ele mistura com relatos mais atuais o que eu acho que aproxima do leitor. Tipo quais? Tem a história de uma família Santos, que teria enfrentado uma doença grave no Alasca se apoiando na fé. Uma estudante, Mariana, que superou um ataque de pânico numa prova orando. Puxa. E até 2 irmãos, John e Benjamin, que venceram desafios em Nova York baseados na crença deles. O fio condutor é sempre esse: a fé como motor da superação. Interessante como ele mescla o bíblico e o contemporâneo para ilustrar o ponto. E tem mais um elemento que o livro valoriza muito: a comunidade. O apoio de outros. Sim, família, amigos, a igreja, são vistos como fundamentais nesse processo de cura, de fortalecimento. Não é só uma jornada solitária. Faz sentido. A comunhão, a ajuda mútua, complementando a fé individual. Exatamente. Ele destaca isso como algo vital para construir resiliência contra o medo. Bom, então, para a gente amarrar um pouco, o que a gente pode tirar disso tudo? Olha, o que fica claro é que o material oferece uma visão bem focada na fé cristã para entender e vencer o medo. Ele não é visto como algo definitivo, mas como um desafio que dá para superar.
Isso. E a superação vem primariamente dessa confiança em Deus, da aplicação dos princípios bíblicos e do apoio da comunidade de fé. Essa é a receita do livro, digamos assim. Entendido. Uma abordagem bem direcionada. E isso, claro, nos deixa com uma questão para pensar, né? Uma reflexão que surge do próprio material. Qual seria? Considerando essa ênfase tão forte no livro, na fé e na intervenção divina como a solução principal para o medo, para a ansiedade, como que essa abordagem conversa com outras formas de ajuda? Tipo terapia, acompanhamento médico, que o livro até menciona, mas bem de leve, né? Exatamente. Que questões essa centralidade toda na fé levanta sobre como equilibrar os diferentes recursos que a gente tem hoje para lidar com esses desafios? Como integrar a confiança espiritual com outros apoios na vida moderna? Fica aí para a gente refletir.